Olá a todos e todas, eu sou Patrícia Tempsky, educadora do Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Quero convidar vocês para discutir um pouquinho as estratégias educacionais para o ambiente virtual de aprendizagem. E aí, conta para mim, você tem medo de transitar pelo ambiente virtual de aprendizagem? Esse ambiente que para muitos era desconhecido antes da exigência de isolamento social que a Covid-19 nos trouxe. E agora, José, como é que vamos adaptar a nossa prática ao ensino remoto? Primeiro é importante nós definirmos o que é ensino remoto. Ensino remoto que se difere da educação à distância por ser uma adaptação do ensino presencial em situações de crise, como por exemplo a que estamos vivendo com a Covid-19. No IAD é um pouquinho diferente. A educação à distância é um processo no qual houve um planejamento, uma sistematização de material, de avaliação, de atividades, todo pensado para o ambiente virtual de aprendizagem. Não foi uma adaptação como é o ensino remoto. Diferente do IAD, onde os professores já estão treinados e acostumados para atuar nessa interface digital, o ensino remoto muitas vezes se faz por pessoas que anteriormente não tinham nenhuma intimidade ou nenhuma experiência em transitar pelo ambiente virtual de aprendizagem. O que é o ambiente virtual de aprendizagem que eu estou citando aí tantas vezes? É um espaço mediado por tecnologia digital que permite então a organização de cursos, depósito de material, formação de grupos, de comunidades, discussões, acompanhamento de alunos inteiramente pela internet. Existem muitas plataformas digitais que são ambientes virtuais de aprendizagem e aí depende um pouco da sua habilidade ou do seu conhecimento para transitar em cada uma delas. Todas essas plataformas têm vantagens e desvantagens. Algumas são pagas, outras são públicas, gratuitas, mas enfim, use aquela que você se sentir mais confortável, onde você tiver mais intimidade, que as chances de errar serão menores, né? E aí, conforme você vai adquirindo mais habilidade, você vai experimentando novas plataformas digitais. A ideia aqui hoje é discutir um pouco com vocês possibilidades de navegação nessas plataformas. Então, independente da plataforma que você vai usar, como que pode ser aí o seu ensino remoto. Então, a gente vai discutir um pouquinho possibilidades tiradas da realidade e qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Vamos lá, talvez vocês aí que estão assistindo se identifiquem com algum desses professores. Então, eu vou contar 6 histórias para vocês. O Rodrigo é professor de estatística. Não teve dificuldade nenhuma de adaptar as suas aulas para o formato digital. É bem verdade que ele já deu muita aula em cursinho. E a instituição onde ele dá aula tem um estúdio de apoio aos professores que funcionou muito bem durante a pandemia, que nem esse nosso aqui, ó, com todas as medidas de segurança garantidas aos seus professores. Olha, gente, parece que a câmera ama o Rodrigo e os alunos também. Ele provavelmente transita muito bem pelo ambiente virtual de aprendizagem. Mas tem também a professora Clarice. Clarice é professora do ciclo básico. Acabou de ser contratada, tem pouca experiência na docência. Vejam que ela é muito jovem. Ela adora aprender e já está dominando totalmente a plataforma educacional e outros aplicativos de interação para grandes grupos. Clarice consegue transmitir sua aula no computador e, além disso, usar outras ferramentas digitais pelo celular que está ali do ladinho. Então, ela controla 2 interfaces de interação com seus alunos. Outro caso, outra história de professores aqui. O professor Domingo e a professora Amélia. Eles estão na docência há muitas décadas, desde que se casaram. Quem poderia imaginar que os dois navegariam com tanta desenvoltura no ambiente virtual de aprendizagem? Eles são responsáveis pelo ensino de oftalmologia, tanto no curso de graduação quanto de pós-graduação. E o professor Alfredo? Ele leciona bioética e não gosta de aula gravada. Não houve jeito, nem com um estúdio, nem mostrando como grava em casa. O Alfredo não quer gravar a aula. Como é que faz?
Ele também não quer fazer aula com aquela coisa de dialogar com os alunos de forma síncrona. Ele gosta mesmo de aula presencial. E como é que a gente vai trazer o Alfredo, então, para o ambiente virtual de aprendizagem? Então, até aqui, eu tenho uma professora muito nova, eu tenho professores mais experientes, eu tenho o Rodrigo, que sabe tudo sobre gravação, e o Alfredo, que não quer gravar. Mas tem também a Júlia, que leciona a clínica cirúrgica ao lado do seu pai, o Dr. Mauro. Ele acha que é melhor não fazer nada de ensino remoto, afinal é clínica cirúrgica. Mas a Júlia insiste que eles podem fazer alguma coisa no ensino remoto. E por fim, a história de Maria Alice, que é professora de Medicina de Família e Comunidade. Ela e os colegas usaram as questões de saúde pública da atualidade mesmo, da pandemia da Covid, como autocuidado, determinantes de saúde, noções de riscos, para contextualizar as suas aulas online, que vocês podem ver foram gravadas em casa, não foram gravadas num estúdio profissional. Então, frente a essas 6 histórias, a pergunta é como que você sairia, né? Ou qual seria a sugestão que você daria para esses professores? Então aqui eu vou dar agora o segundo capítulo da história, o que eles fizeram, né? Então o primeiro capítulo, que todos nós vivemos igualmente, veio a Covid, o isolamento social, pararam as aulas, professores, vamos todos ao ensino remoto. O segundo capítulo é contar como cada um resolveu então o seu espaço de aprendizagem. Então vamos lá. O Rodrigo, que é aquele que gostava da câmera, está usando o conceito de Flipped Classroom. Ele gravou todas as aulas e as aulas estão muito boas. E ele oferece as aulas da forma assíncrona. Os alunos assistem a aula primeiro, depois fazem testes e tem um período de atividade síncrona, então onde eles discutem usando a plataforma Zoom. Então aqui nesse primeiro momento, quando a gente discute o Rodrigo, é importante fazer a diferença do que é uma atividade síncrona e uma atividade assíncrona. Atividade assíncrona é aquele material que a gente coloca no ambiente virtual de aprendizagem e que o aluno vai usá-lo como quiser, na hora que quiser, assistir o vídeo na velocidade que quiser, ou parar, assistir de novo, rever. Então ele dá a possibilidade do aluno escolher o seu melhor momento de aprendizagem. Já a atividade síncrona é aquela que está todo mundo junto no espaço virtual ao mesmo tempo, discutindo. Então veja que ele traz o formato de Flipped Classroom, que é um formato que já usa a interface digital, porque o aluno primeiro recebe o material e vem para a escola, vem para o presencial só para discutir, para fazer exercícios, mas ele usa inteiramente, então, no ambiente virtual de aprendizagem. Sobre aulas síncronas e assíncronas, aí vem a primeira pergunta. O que prende mais a atenção do aluno? O que o aluno prefere? Já apareceram aí alguns trabalhos dizendo que se eu fizer todas as minhas atividades de forma síncrona, isso pode ser muito cansativo para o aluno, horas e horas na frente do computador, perdendo um pouco então essa possibilidade que o ensino remoto traz do aluno escolher o seu melhor horário. Então a dica aqui fica assim, faça um pouco de cada uma, algumas atividades assíncronas e outras síncronas, assim como o Rodrigo está fazendo, que foi então uma boa ideia. Bom, vamos ver a Clarice o que ela fez, aquela professora que está começando na carreira docente. Como ela está muito entusiasmada, tem muita motivação para aprender, ela fez as aulas síncronas. É bem verdade que não tinha muitas aulas, mas as aulas delas foram síncronas, porque é aquela história, hein, gente? Muita aula síncrona fica cansativo para o aluno. E ela usa outra plataforma, ela não usa o Zoom, ela usa o Google Classroom. Ela completa, então, essas aulas do Google Classroom com um tipo de interação feita no Mentimeter e o Slido. O que é o Mentimeter e o Slido? O Mentimeter é uma plataforma que até 3 perguntas você faz gratuitamente. O Slido tem as mesmas operacionalidades do Mentimeter, só que ele é gratuito e você pode fazer mais perguntas. Os dois são muito bons, com uma interface bacana, muito fácil de lidar com eles. E o que exatamente eles fazem? O Mentimeter e o Slido são ferramentas de interação de grandes grupos.
Eu faço uma conferência, digamos tem 100 pessoas na sala, 200 pessoas, eu posso fazer perguntas e todos respondem a partir de um código, respondem no seu celular e as perguntas vão sendo mostradas na tela em tempo real. É muito interessante, vale a pena ver. Então, tanto o Mentimeter como o Slido fazem isso e mostrando aqui para vocês que por mais que eu esteja numa plataforma digital, ela muitas vezes não dá conta de tudo, principalmente quando se fala em interação. O Mentimeter e o Slido são ferramentas específicas de interação de grandes grupos. Então, eu estou numa aula síncrona com muitos alunos ao mesmo tempo. Se eu tiver uma ferramenta dessa que eu posso variar, ora minha apresentação, ora essa ferramenta, fica muito interessante a aula e isso agrada muito as pessoas. É um caminho que dá certo no ensino remoto. Mas olha lá, ela ainda está usando o WhatsApp. O que é o WhatsApp? A nossa ferramenta de dia a dia, de uma comunicação que se prestava a ser assíncrona, mas no fundo acaba sendo síncrona, porque a gente recebe uma mensagem e já está ali respondendo na mesma hora. Tem muitos professores usando o WhatsApp como ferramenta de ensino também. Ela tem as suas limitações, mas tem uma vantagem que é muito legal, que é a gente ter a interação com o aluno, a vinculação e chamar eles para a aula, por exemplo. E aí, pessoal, vocês não vão aparecer no fórum, manda uma mensagem, inclui algum texto, alguma chamada, uma imagem, uma pergunta. Então, isso para mostrar para vocês que vocês podem usar diferentes plataformas. Eu dei o exemplo aqui do Zoom e do Google Classroom. Cada professor escolheu a sua porque a instituição deu essa liberdade. Mas que você, junto da plataforma, você pode adicionar instrumentos diferentes. Aqui o Mentimeter, o Slido e o WhatsApp. São exemplos. Bom, vamos ver como o Domingos e a Amélia resolveram a sua questão de oftalmologia para o curso de graduação. Logo o professor Domingo e a professora Amélia, né, tão experientes, vamos dizer assim, a coordenação do curso tinha até dúvida se eles iam mesmo aderir ao ensino remoto. Qual foi a surpresa? Eles, além de aderirem ao ensino remoto, aprenderam rapidamente a usar a plataforma e fizeram algo muito inovador. O ensino e a avaliação proposta nessa adaptação foi em grupo. Eles dividiram os alunos da classe em grupos e pediram que eles fizessem um aprendizado por projetos. O grupo, ao final das aulas, que foram todas gravadas de forma assíncrona, foi avaliado pela produção de um atlas com as principais patologias oftalmológicas. Então, veja, uma ideia aqui que a gente está trazendo é que quando eu faço adaptação do ensino remoto, eu tenho que adaptar os meus objetivos educacionais, as estratégias, como o Rodrigo e Clarice fizeram, mas também tenho que adaptar o meu formato de avaliação do aluno. E não é porque estamos no espaço virtual, no ensino remoto, que não podemos fazer trabalho em grupo. Pelo contrário, ele vai ajudar esse espaço virtual a vencer então as distâncias geográficas entre nós e os nossos alunos e entre os alunos entre si. Então, mostrando que mesmo no ensino remoto eu tenho possibilidades aí de diferentes ofertas. Porque afinal, pessoal, pensa, se todo professor fizer exatamente a mesma coisa, vai ficar muito cansativo o processo educacional de um curso como um todo. E como é que a gente vai fazer agora com o professor Alfredo? Vamos lá! O professor Alfredo é aquele que não quer gravar aula, não quer fazer atividade síncrona, e aí, nós vamos deixar a disciplina dele para outro momento do curso? Vamos lá! O que ele resolveu fazer? Conversando muito com o apoio psicopedagógico, com o núcleo docente estruturante, o professor Alfredo aceitou uma sugestão e fez o seguinte, resolveu oferecer filmes e texto. E como ele não queria dar a aula, porque ele não se sentia bem na câmera, e aqui entre nós não é todo mundo que gosta assim de conversar. Eu, quando gravo, eu tenho uma dica, eu fico pensando que você está aí do lado e conversando com você. Isso me ajuda a achar que eu não estou falando sozinha aqui. Enfim, o Alfredo não adiantou. Essa dica não funcionou para ele. E ele resolveu, então, oferecer filmes e textos e transcreveu as suas aulas de bioética. Os alunos viam o filme, liam os seus textos, as aulas transcritas e participavam de um fórum de discussão e está lá Alfredo o tempo todo interagindo com seus alunos. E foi uma estratégia que deu muito certo durante esse período de ensino remoto de adaptação.
Aí vamos ver agora o caso do Dr. Mauro e da Juliana. E aí o que aconteceu? Lembram da clínica cirúrgica? O Mauro não queria dar aula, assim como o Alfredo, ensino remoto não vai funcionar. A Juliana convenceu o pai que poderiam discutir casos de clínica cirúrgica. Claro, eu não consigo ensinar uma técnica, eu posso até mostrar a técnica, mas tem limitações. A gente precisa entender também que essa adaptação ao ensino remoto, ela tem suas limitações, ela tem muitas possibilidades, mas tem também limitações. O que eles fizeram? Discutiram casos, mostraram artigos científicos e escolheram vídeos dos principais procedimentos. Aí ficou acordado com a coordenação do curso que haveria uma reposição de aulas práticas ao final do distanciamento social. Isso é importante. Com a história da Juliana e do pai, a gente traz a seguinte questão, a seguinte reflexão, que temos umas limitações no ensino remoto. Eu sou uma entusiasta do ensino à distância, do ensino remoto. Acho que nos dá muita possibilidade de interação, de aprendizado, conhecimentos, habilidades, até atitudes, mas há limitações no que tange algumas habilidades. Então a gente não pode negar isso, e mesmo adaptando o ensino ao ensino remoto, nós temos que sempre primar pela qualidade da formação dos nossos alunos, entendendo que após o isolamento algumas coisas vão ter que ser mesmo repostas, né? Porque se fosse verdade, todos os nossos cursos eram EAD, e não é o caso como o nosso curso aqui, que é o curso da medicina, né? Então, e a Maria Alice? Vamos ver o que aconteceu com a Maria Alice, o que ela fez de diferente. Maria Alice e os colegas acertaram a adaptação contextualizando os conteúdos, isso foi ótimo. Toda vez que a gente contextualiza, traz para a prática, traz para a vida do estudante, isso ganha mais sentido e significado. Tem mais chance de aderir ao processo educacional, de assimilar e fazer disso um conhecimento que de fato seja mobilizador para ele. Então, o que eles fizeram? Eles contextualizaram tudo, usaram o Google Meet e a adesão foi muito grande. E aí, como é que eles fizeram na sequência para avaliar? Usaram um portfólio e narrativas. Há ainda uma discussão muito grande sobre como avaliar e a validade dessas provas feitas no ensino remoto. Então isso também a gente vai conversar num outro momento com vocês, mas já fica aí a ideia que portfólio e narrativa são boas ferramentas de avaliação para o ensino remoto, porque elas dificultam a troca de informações, que é uma grande preocupação dos professores, a troca de informação e de resposta entre os alunos, e elas promovem uma reflexão mais aprofundada sobre o processo de aprendizado individual. Então veja, quando a gente olha esses 6 casos, eu tenho saídas diferentes que combinaram com o estilo, com os talentos, com as competências, com os valores de cada professor e também com o tipo de conteúdo com o qual ele trabalhava, mostrando que a adaptação do ensino remoto ela vai ter que estar sujeitada a essas características, à cultura institucional, ao que eu tenho de recurso. Mas o importante é fazer algo. E essa ideia de mostrar 6 casos diferentes, eu não sei com qual você se identificou mais, mas a ideia é mostrar para vocês que o ensino remoto pode ser feito de diferentes maneiras. Esse senhor é o Martin Dogianas, ele foi o idealizador do Moodle. O Moodle, não sei se todos conhecem, mas o Moodle é a plataforma, o ambiente virtual de aprendizado mais usado em todo o mundo, talvez um dos primeiros, e ele tem uma característica de ser muito fácil de usar, e ele favorece muito o fórum. Quando a gente usa outras plataformas e conhece a detalhe de uma ou de outra, eu digo a vocês, o fórum do Moodle é excelente. Por que ele é excelente? E aí está a resposta. Vamos ver qual é a mensagem do Martin Dogianas para nós. Ele diz o seguinte: o ambiente virtual de aprendizado do Moodle foi idealizado para o aprendizado colaborativo, baseado na teoria socioconstrutivista. O que ele está dizendo para nós? Quando eu pensei o Moodle, ou quando eu penso no ambiente virtual de aprendizado, eu tenho que pensar no aprendizado colaborativo, numa comunidade de aprendizado. Então isso é para lembrar vocês que, ao pensar as suas estratégias, adaptar a sua prática presencial para o ensino remoto, lembrar de não perder essa ideia, que o ensino remoto é para ser colaborativo e não individual, um aluno sozinho lá
no seu computador. Quanto mais você conseguir fazer estratégias e oferecer oportunidades de compartilhamento, de discussão em fóruns, em atividades síncronas, trabalho em projetos, em grupo, muito melhor você estará usando o seu ambiente virtual de aprendizagem. Para terminar, pessoal, algumas dicas baseadas na teoria de princípios de educação de adultos, agora aplicados à educação à distância ou ao ensino remoto. A questão da autonomia é o que salta muito aos olhos quando a gente fala de educação à distância e de ensino remoto. O aluno aprende no EAD, educação à distância, de forma ativa e reflexiva, no seu ritmo, escolhe o melhor método para o seu estilo de aprendizagem. Eu já ouvi dos nossos alunos que estão gostando muito do ensino remoto, porque eles voltam à fita, assistem o professor mais de uma vez, tem gente que gosta de estudar à noite, tem outros que estuda logo de manhãzinha cedo. Ele tem autonomia de escolher o seu percurso de aprendizagem. Então, a autonomia seria um valor muito inerente desse processo. Colaboração e compromisso é a construção coletiva do conhecimento e corresponsabilização pelo resultado. Então, quanto mais você oferecer oportunidade de colaboração e compromisso, mais ele vai gostar de estar no EAD, maior vai ser o resultado de adesão e de satisfação do aluno. Então, valor de autonomia e colaboração. No que tange o planejamento educacional, o que a teoria da educação nos diz? Escolha múltiplas ferramentas e estratégias. Não use sempre o mesmo jeito, porque isso cansa um pouco o aluno. Tem um ditado que diz assim, cada aula uma surpresa, cada aula uma estratégia diferente. Então faça atividade síncrona, assíncrona, varie essas atividades que você vai ter muito mais adesão e fica muito mais interessante o seu ensino remoto. Sobre o design instrucional, qual é a dica? O material no ensino remoto ele precisa ser mais pensado e atrativo. Então pense em novas formas de apresentar aquilo que a gente já faz muito bem no presencial, né? Será que aquele slide é o melhor jeito? A aula ficou muito longa? A cada 20 minutos pare um pouquinho, prepare seu material. Isso é uma dica boa, pessoal. Cada 20 minutos para a aula, faz um Mentimeter, faz uma pergunta. Ou se você vai gravar vídeo, grave vídeos de 20 minutos para gravar outro vídeo. Por quê? Porque a atenção centrada de um ser humano adulto é mais ou menos de 20 minutos, ou seja, depois começa a cair. Se você der uma breve pausa na sua fala, se for síncrona, por exemplo, você, pessoal, vou parar aqui para fazer uma pergunta, faz a pergunta, 1 ou 2 responde, volta para a aula, isso já eleva o padrão de atenção deles e a assimilação ao ponto inicial. Então pense no seu material, pense em como você vai fazer o delivery desse material e considere então a cultura do aluno, traga um pouco de arte, transdisciplinaridade, que isso enriquece o seu fazer docente no ensino remoto. E por fim, gente, acompanhamento e feedback. O ensino remoto não significa você abandonar o aluno à própria sorte. Ele está esperando lá do outro lado, mas ele quer também interação. Então assim, se você faz uma tarefa, dê o feedback dessa tarefa. É muito ruim o aluno ter uma atividade a ser feita e ninguém passar depois um feedback ou saber se sequer ela foi verificada ou foi vista. Há estudos que mostram que quanto mais rápido o feedback, se ele for individual, mais adesão existe do aluno ao processo educacional à distância. Isso é interessante dizer a vocês. Porque se a minha opção for fazer minha atividade toda assíncrona e usar o ensino remoto ou o ambiente virtual de aprendizagem como só um depósito de material e largar os alunos lá, eles vão fazer o seu processo, vão aprender algumas coisas, mas vai ser um caminho muito mais solitário e com menos adesão de se eu promover, se caso eu promova colaboração, autonomia, que eu chame o aluno, que eu faça esse feedback. Então, a dica para quem trabalha com fórum, a adesão está associada, então, diretamente, proporcionalmente associada ao número de feedback que você faz, a rapidez com que você faz e se isso é individual, ok? Então, caprichem no feedback, caprichem na interação do aluno no ambiente virtual de aprendizagem. Tá escrito aí, ó, a última dica, adesão e satisfação, diretamente associada à rapidez e frequência de respostas do professor. Então, não é porque é virtual que o ensino não é real.
esteja virtualmente presente com o seu aluno, que o processo vai ser muito satisfatório, tanto para você quanto para ele. Bom, pessoal, eu espero que você utilize esse conhecimento, essa reflexão aí para aprimorar a sua prática docente. A ideia aqui não é explicar como funcionam as plataformas e como você vai desenvolver cada uma dessas estratégias, mas sim sensibilizar você que o ensino remoto nos traz muitas possibilidades de aplicação aí de novas ferramentas, novas estratégias colaborativas que valorizem a autonomia do estudante. Nós vamos preparar para vocês pequenos vídeos e pequenos tutoriais de como usar cada uma dessas estratégias com mais profundidade para você então ficar mais seguro na sua aplicação. Por hora, pense aí no que você está fazendo e como pode melhorar, porque por mais que a gente navegue nesse ambiente virtual de aprendizagem, sempre dá para fazer melhor, não é mesmo? Um beijo, pessoal. Valeu. Obrigada pela atenção.